Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 12 de janeiro de 2023, uma quinta-feira, vamos falar sobre dois santos deste dia. Primeiro, tirado do site da Canção Nova, o santo do dia São Bernardo de Corleone. Não confundir com São Bernardo de Claraval, que é outro santo mais famoso, mas não é hoje o dia dele. Quem foi São Bernardo de Corleone? O santo de hoje nasceu no ano de 1605, na cidade de Corleone, na Sicília, na Itália, que depois ficou muito famosa por causa dos filmes do Poderoso Chefão, na década de 70. Como é belo poder perceber o testemunho de hoje. Como a misericórdia de Deus fez maravilhas a partir do arrependimento. São Bernardo foi crescendo numa vida longe do relacionamento com Deus e com a igreja. Logo, distante de si e do amor aos irmãos, o orgulho foi tomando conta do seu coração. Então decidiu entrar para a vida militar. Não para servir a sociedade, mas para dominá-la. Já entrou com o objetivo errado. De fato, ele estava longe de Deus. Resultado, numa das muitas discussões que viraram briga, ele acabou, num duelo, ferindo de morte um companheiro seu da vida militar. Foi neste momento trágico da sua história que ele abriu o coração para Deus, pois sua consciência foi pesando. Embora ele tenha fugido e recorrido a um chamado direito de asilo, ele não foi preso. Não foi preso fisicamente, mas ele estava preso a uma vida de pecado. Quem poderia resgatá-lo? Naturalmente, nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que veio nos assumir na nossa fragilidade e nos revelar este amor que redime, que salva e é a nossa esperança. Assim, São Bernardo de Corleone arrependeu-se e começou a busca de uma vida em Deus, uma vida de igreja, uma vida dos sacramentos. Discerniu um chamado à vida religiosa. Buscou a família franciscana e ali tornou-se irmão religioso, fiel às regras de São Francisco, o pai seráfico. De fato, se antes expressava arrogância, agora comunicava paz, penitência, luta contra o pecado. Ele foi se santificando também no serviço ao próximo. Santidade sem serviço aos outros pode ser apenas um ideal, mas no concreto essa luta, esse bom combate, é para sermos melhores em Deus, melhores uns para com os outros. Religioso, capuchinho, modelo de vida na pobreza, na castidade e na obediência. Este santo do século XVII nos convida, neste novo milênio, a sermos sinais no poder que a misericórdia divina tem de, com a nossa ajuda e o nosso sim, lembrando do maior exemplo, a Virgem Maria, Nossa Senhora, fazer-nos santos. São Bernardo de Corleone, rogai por nós. E o outro santo deste dia, 12 de janeiro, é São Bento Biscope, abade. Vamos conhecer então a vida deste santo, agora tirado do site Associação Cultural e Artística Nossa Senhora das Graças. Não existem palavras mais eficazes para louvar São Bento Biscope do que as usadas por São Beda, o Venerável, na vida dos 5 santos abades. Bento foi santo por graça e pelo nome. Não é São Bento de Núrcia também, é outro santo maravilhoso, mas que não é hoje o dia de São Bento de Núrcia, que também foi abade, mais famoso inclusive. O Venerável Beda foi seu discípulo de São Bento Biscope, desde os 7 anos, idade em que lhe foi entregue pelos pais. Com a idade de 25 anos, aos favores do rei Oswio,
se pôs ao serviço do verdadeiro Rei, Jesus Cristo. Então, aos 25 anos, ele renunciou aos favores do rei secular, que se chamava Ósvio, e se pôs ao serviço do verdadeiro Rei, Jesus Cristo. Ele abandonou tudo, casa, parentes e pátria, por Cristo e pelo Evangelho, para receber o cêntuplo e possuir a vida eterna. Está falando de São Bento Biscope. No ano de 653, após ter feito sua escolha, fez a primeira das 6 viagens a Roma. Ele era fã incondicional dos santos apóstolos, Pedro e Paulo. Quem não é? E dos papas. Suas viagens tinham a finalidade da devoção e também o aprendizado de exemplos e instituições monásticas. No leito de morte, podia dizer com razão: meus filhos, não considerem invenção minha a constituição que lhes dei. Depois que visitei 17 mosteiros, cujas regras e usos me esforcei por conhecer e selecionar as que me pareciam melhores, dou-lhes o resultado desse trabalho. Olha que interessante. Ele visitava os mosteiros diferentes, visitou pelo menos 17, observava, pegava o que ele achava serem as melhores regras e juntou tudo e fez uma outra. Em Lerins, no percurso da segunda viagem a Roma, no ano de 665, permaneceu cerca de 2 anos. E não procurava só encontrar modelos de vida, como também numerosos livros, documentos iconográficos, relíquias dos santos, paramentos e outros objetos que favorecessem um culto em perfeita sintonia com a Igreja de Roma. Uma vez chegou a suplicar ao Papa Agatão que enviasse o cantor da Basílica de São Pedro, o abade João, para que a liturgia e o canto romano fossem assimilados por seus monges reunidos nos 2 mosteiros de São Pedro e de São Paulo. Ele queria copiar sempre o melhor, né? Quando voltou da 6ª viagem a Roma, ficou surpreso com uma epidemia que destruíra grande parte de sua obra. Este santo, São Bento Biscope, morreu no dia 12 de janeiro de 690, aos 62 anos de idade. São Bento Biscope, rogai por nós.